Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? No dia de hoje eu quero estar te deixando uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de Mateus, do seu capítulo 24, do seu versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vi todas essas coisas, sabei que está próximo a portas. No nome do Senhor Jesus, amém? Aqui no capítulo 24, o Senhor Jesus, em um certo momento, ele chama os discípulos para uma conversa. E ali ele começa a conversar com os seus discípulos sobre o fim do mundo, sobre a destruição que iria vir sobre Jerusalém no nome do Senhor Jesus. E nos dias de hoje não é diferente, porque aqui esta palavra tanto servia para eles no passado, como servem para a gente para hoje, no presente, e para que aconteça também no futuro no nome do Senhor Jesus, né? E aqui a palavra do Senhor Jesus vai falar que um certo dia o Senhor, saindo do templo, aproximou dele os seus discípulos. E os discípulos mostrou para ele a estrutura do templo, porque a estrutura do templo estava ali, né? E Jesus olha para os seus discípulos e fala: não vês de tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derribada, né? E a palavra do Senhor Jesus fala que, estando todos eles no Monte das Oliveiras, chegaram dois dos seus discípulos e perguntou ele em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Aqui os discípulos perguntam para ele, né? Quando que iria acontecer todas essas coisas? Quando que iria se achegar o fim do mundo, né? E Jesus responde para eles e fala: cautelai-vos, para que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui ele deixou bem ciente para aqueles discípulos, né? Fiquem acautelados no nome do Senhor Jesus, para que ninguém vos engane, porque nos últimos tempos irão surgir muitas pessoas dizendo que é o Cristo e enganarão a muitos no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala: quando vocês ouvirem de guerra, de rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. É o mesmo que ele está falando, é necessário que tudo isso aconteça, né? Mas ainda não é o fim. Nos dias de hoje já vemos muitas guerras acontecendo por aí, né? Países, nação contra nação, né? Pai contra pai, filho contra filho, no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Já é nação contra nação, né? País contra país, no nome do Senhor Jesus, né? Aqui ele está falando que haverá fome. Quantos lugares aí afora, ou até mesmo aqui no Brasil, ouvimos falar que há fome no nome do Senhor Jesus. Pestes são os vírus, né? Todos os dias é uma novidade, a cada dia que se passa é uma peste que se encontra no mundo no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala: mas não será ainda o fim. Isso que estamos vivendo não é o fim, mas ele fala para nós, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores, no nome do Senhor Jesus. E aqui ele fala, né? Então vão entregar vocês para serem atormentados e matar-vos-ão. Aqui ele estava falando para os discípulos, né? Sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Aqui ele estava deixando para os discípulos que os discípulos iam ser perseguidos, que os discípulos iam ser odiados, não por eles, não pelas pessoas deles, mas por quê? Porque os discípulos levavam o nome do Senhor Jesus, porque os discípulos levavam a palavra. Então ele fala, né? Vocês vai ser odiado por todas as gente por causa do meu nome, no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muito. Mais uma vez ele fala, né, que vai enganar muitas pessoas, né, que nos últimos tempos vai surgir falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, né, por se multiplicar o pecado sobre a terra, o amor de muito vai se esfriar. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas das pessoas, né, não tem amor ao próximo. Muitas das vezes a gente não quer ajudar, muitas das vezes a gente não quer se compadecer com aquela alma, e aqui ele está falando, né, que o amor de muitos se esfriaria, né, mas aquele que perseverar até o fim será salvo no nome do Senhor Jesus, né. Ele fala: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim, né. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma grande aflição sobre a terra, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver, né? Aqui ele fala, né, que nos últimos tempos haverá uma grande aflição. Essa aflição não houve no passado, né? E tampouco quando tiver essa aflição mais à frente não haverá, no nome do Senhor Jesus, né? E ele fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui ele está falando, né, que os dias foram abreviados. Se estamos ainda aqui sobre a terra, é sobre a graça dele, é sobre a virtude dele, porque os dias estão sendo abreviados. Mas ele fala, né, por causa dos meus escolhidos, porque ainda tem escolhido dele na terra, que ainda ora, que ainda jejua, que ainda santifica, que ainda faz a vontade dele. Então, se estamos aqui no dia de hoje, é pela graça dele, né, porque os dias estão abreviados no nome do Senhor Jesus, né? Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mais uma vez ele deixa aqui claro para nós, né, que nos últimos dias muitas pessoas vão se apresentar dizendo que é o Cristo, dizendo que é profeta, né? E ele fala para a gente ficar, para a gente vigiar, para a gente não ficar enganado diante dessas pessoas, né? E ele fala, né, que se possível enganaria até os escolhidos. E esses daí que se surgirão falsos cristos e falsos profetas, ele fala, né, que vai fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor Jesus, né? Eis que eu tenho predito, né? Aqui ele tá falando: eis que eu tenho avisado a vocês. O Senhor nos avisa nos dias de hoje, né? Pra gente ficar em alerta, pra gente ficar em espírito de oração no nome do Senhor Jesus, né? Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, e que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Aqui ele fala, né, quando surgiu os rumores dos falsos profetas e falar que o Cristo está ali, que o Cristo está aqui, ele fala pra gente não acreditar, porque assim, quando a gente olha pro céu num dia de chuva, a gente vê um relâmpago do lado direito e surgindo lá no lado esquerdo, assim ele fala também, né, que no dia da sua vinda, quando ele vir, todo mundo vai ver. A gente aqui vai estar numa cidade, a gente vai ver. Quem vai estar na outra cidade também vai ver, porque ele vai aparecer para todo mundo no mesmo tempo, na mesma hora. E aqui ele falou, né? Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no ocidente, no oriente se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntará as águias, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas
e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas no nome do Senhor Jesus, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com grande poder e glória, né? O Senhor vai vir sobre as nuvens com grande poder, com grande glória. Todos nós vamos poder contemplar se estivermos ainda aqui sobre a terra no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala, né? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidades do céu, né? Então, quando o Senhor estiver vindo sobre as nuvens, os anjos vai pegar os escolhidos e vai levar para o céu, né? Como fala lá na parábola da ceifa, né? Quando o Senhor vai ceifar, que tem o joio, tem o trigo, e um dos seus discípulos fala, né? Um dos homens fala assim: Senhor, quer que a gente arranque o joio? E o Senhor fala: não, deixe os dois crescer junto, porque no tempo da colheita, no tempo da ceifa, os meus anjos vai separar o que é trigo e vai separar o que é joio no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que está próximo às suas portas, né? Porque quando a gente olha e vê que as folhas estão brotando, a gente tem a certeza que já está chegando o verão. E aqui ele fala, quando a gente vê todas essas coisas se cumprindo, é porque está próximo a sua vinda no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as palavras dele não vai passar no nome do Senhor Jesus, né? Mas aquele dia e aquela hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe quando o Filho do Homem há de vir, né? Nem os anjos do céu, mas somente o Pai, somente Deus vai saber qual vai ser o dia da sua vinda no nome do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala, vai ser como nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé falava que o Senhor estava voltando, e ninguém acreditava. O povo se dava em casamento, o povo bebia, o povo comia, o povo festejava, mas ninguém dava atenção quando Noé falava que o Senhor estava vindo. Ninguém deu crédito, chamava até Noé de louco no nome do Senhor Jesus, né? E quando o dilúvio começou a vir, Noé e a sua família já tinham entrado. A palavra do Senhor Jesus fala que somente 8 se salva. O dilúvio veio e levou todo aquele povo. O dilúvio veio e matou todo aquele povo porque não tem dado crédito à palavra do Senhor Jesus, né? Porque ainda na terra há profeta no nome do Senhor Jesus, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele fala, né? Vigiai, porque não sabeis a hora que há vir o vosso Senhor, né? Por isso estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir sobre a hora em que não penseis, né? Quando a gente não pensar que o Senhor vai vir, vai ser a hora que o Senhor vai vir, né? Então, que esta palavra fique de meditação no dia de hoje para você, para a sua vida, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, que a gente possa estar preparado para a vinda do Senhor Jesus, em espírito, em verdade, que todo dia a gente possa estar em oração, em comunhão, falando com o Senhor, né? Pedindo perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, para que se acha arrependimento dentro de nós e para que naquele dia que o Senhor voltar, a gente não fique aqui sobre a terra, porque quem fica aqui sobre a terra vai enfrentar a grande aflição, né? O grande tormento no nome do Senhor Jesus, né? Mas que quando o Senhor voltar, a gente possa subir com os anjos no nome do Senhor Jesus, né? E que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Eu desejo para você uma semana abençoada, um dia próspero, de paz, de energias positivas no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te abençoe e que Deus te guarde e te livre de todo mal. Amém.